Olá, pessoal, sejam bem-vindos à segunda aula do nosso curso das teorias da educação. Se você ainda não assistiu a primeira aula, vai lá e assiste, que a gente tem ainda muitas comparações para fazer, né? Nós estamos hoje começando a aula pelo humanismo, então a gente vai entender o que é o humanismo e é muito legal que a gente tenha ideia das outras teorias que já foram abordadas na aula anterior, como o behaviorismo e o cognitivismo, ok? Então vamos lá, gente. O que é a teoria da educação baseada no humanismo? Vamos lá, humanismo. Então a gente tem aí os nossos termos, nossas frases-chave, nossas palavras-chave. O foco em atender às necessidades dos estudantes. Então, essas necessidades consideradas básicas, essenciais para que os estudantes aprendam. Ferramentas didáticas. O professor precisa estudar, precisa ter ferramentas didáticas para conseguir ensinar, né, atender essas necessidades dos estudantes. Desenvolvimento emocional e intelectual é muito valorizado. Autonomia, criatividade e subjetividade. E a teoria, né, gente, a pirâmide aí de Abraham Maslow, que fala sobre as necessidades humanas. Então, quais são essas necessidades humanas que devem ser atendidas para que o aluno, a pessoa, possa aprender? Então, a gente tem aí a pirâmide de Maslow, né? Bastante conhecida, onde a base, gente, está nas necessidades fisiológicas do ser humano. Então, nós temos necessidades, né, de comer, de nos alimentarmos bem, né, do nosso corpo funcionar corretamente, de acordo aí com as nossas necessidades fisiológicas. A segunda, mais importante aí, que precisa ser atendida é a segurança. Nós precisamos nos sentir seguros no local onde estamos, né? Sociais, gente, precisamos estar no meio social, precisamos estar cercados por pessoas que vão fazer essa troca conosco. Outra necessidade é a necessidade da que está status estima, né? Então a autoestima, quem sou eu na sociedade, né? A minha posição perante os outros. Então é muito importante. E lá no topo da pirâmide a gente tem a autorrealização, que vai depender aí das outras necessidades estarem sendo atendidas. Ok? Então, essa eu já vi uma questão, gente, de concurso que perguntava a ordem da pirâmide de Maslow. Então, primeiro, necessidade fisiológica, segurança, necessidades sociais, estima e autorrealização, em ordem, tá? Então, a gente vai falar sobre um humanista bem conhecido chamado Carl Rogers. Carl Rogers, a abordagem dele é no aprendizado experimental. Então, vamos entender o que é o aprendizado experimental, né? O nome experimental já nos leva à experiência, a experimentar, né? Então, vamos lá. O que diz Carl Rogers sobre a visão, com sua visão humanista sobre a aprendizagem? Então, ele fala sobre aprender a aprender, né? O aluno precisa aprender a aprender. Então, ele precisa saber o porquê ele está ali aprendendo e como ele aprende melhor, né? Lembrando aí que alguns são visuais, outros são sinestésicos, outros auditivos. Então, a gente precisa aprender a aprender, né? Não apenas decorar, mas aprender a aprender. O professor é o facilitador, para Carl Rogers. Os professores precisam criar condições que promovam a aprendizagem. Aprendizagens cognitivas, afetivas e sociomotoras devem ser oportunizadas. Aprendizagem pela pessoa inteira, eu aprendo com o meu corpo, né? Eu aprendo através dos meus sentidos. Eu não aprendo apenas com o meu cérebro, mesmo porque o meu cérebro recebe informações de todos os sentidos, dos órgãos dos sentidos, ok? Compreensão empática, o humanismo fala bastante nisso, e na confiança no aprendiz. Então, assim como o professor deve confiar, o aluno deve confiar no professor, o professor deve confiar em seu aluno, tá?
Então, lembrando aí, a visão humanista vai sempre pensar em satisfazer as necessidades principais de aprendizagem, tá? Abordagem experimental. O que seria uma abordagem experimental, né? Então, deve-se buscar sempre o aprendizado experimental, segundo Carl Rogers, pois as pessoas aprendem melhor aquilo que é necessário. Então, aquilo que eu vejo importância, naquilo que eu percebo, né, que é importante para mim, eu vou aprender com mais facilidade, certo? O interesse e a motivação, então a gente vai ver na prova palavras como interesse e motivação, né? Sobre a experiência, sobre o necessário, são essenciais para o aprendizado bem-sucedido. Enfatiza a importância do aspecto interacional do aprendizado. Então a gente precisa interagir para que a gente possa aprender. O professor e o aluno aparecem como corresponsáveis pela aprendizagem. Então não é só o professor, mas também o aluno precisa aprender a aprender. O aluno precisa entender o motivo dele estar ali. Lógico que com essa interação social, com esse auxílio do professor, né? Então, vamos para uma questãozinha. Assinale a alternativa correta sobre a base teórica humanista no processo de aprendizagem. Então vamos lá, mediante tudo que a gente já falou até agora, todas essas frases, esses termos, vamos ver se a gente consegue localizar aí onde está a base teórica humanista no processo de aprendizagem? Vamos lá. A. Valoriza a democracia nas relações, de tal forma que o professor atue como um facilitador da aprendizagem e das relações interpessoais. E aí, o que vocês acham, gente? Valoriza a democracia nas relações, o professor é um facilitador da aprendizagem, fala de relação interpessoal, te deixa um pontinho do lado dessa, porque essa pode estar correta, certo? B. A educação assume um caráter mais restrito. Gente, uma dica: o humanismo não vai falar de caráter mais restrito, tá? No sentido da formação do estudante. É um caráter amplo, né? C. Para os autores adeptos dessa concepção, toda atividade educacional deve ser pautada por essa visão de mundo e sociedade e permitir amplas possibilidades de reflexão. E aí, gente, essa visão de mundo, que visão de mundo é essa que está sendo falado nessa questão? Humanismo, vocês lembram da história, né? Do humanismo, a gente teve aí o homem voltando ao centro do universo, né? Que antes era Deus no centro do universo. Então, a gente saiu do teocentrismo para o humanismo, né? O homem retoma aí a sua importância frente aos acontecimentos. E é tudo visão histórica, né? Quem é professor de história está com certeza por dentro desses fatos e compreendendo melhor, porque tudo explica com a história, tudo é explicado através do tempo em que vivemos. Então foi um retorno, né? O humanismo foi um retorno do homem ao centro do universo, né? Só para lembrar, com o movimento humanista, tá? D. Os procedimentos ou estratégias de ensino assumem um papel primário, valorizando a pesquisa de conteúdos feitas pelos alunos de forma crítica e pessoal. E aí, gente, o humanismo vai falar de pesquisa de conteúdos feita pelos alunos de forma crítica e pessoal? Vai falar sobre procedimentos ou estratégias de ensino assumindo um papel primário? Qual o item que vocês marcariam? Qual a resposta? Bom, acertou quem respondeu A. Ela valoriza a democracia nas relações, então é um termo que a gente tem que guardar quando a gente ouvir falar de humanismo, de teoria, né, da educação baseada no humanismo, de tal forma que o professor atue como um facilitador da aprendizagem das relações interpessoais. Perfeito, tá? Então agora a gente vai para a teoria e abordagem da educação, a teoria freiriana, gente. Freire também se baseou em outras teorias para construir a sua própria teoria, né? Vamos saber quais são as palavras-chave que têm a ver com a nossa teoria freiriana. Bom, gente, Paulo Freire, aí na década de 60, né, ele apresentou um projeto de alfabetização, a gente vai falar sobre isso, mas vamos aos termos e as palavras-chave sobre Paulo Freire. Então, a década aí de 60, conhecimentos prévios, a valorização desses conhecimentos prévios, a individualidade, a autonomia, a gente lembra aí da autonomia, da pedagogia da autonomia, né?
senso crítico, tolerância. Essa abordagem de Paulo Freire também é conhecida por pedagogia da autonomia, tá? Então, pode ser que vocês vejam também por esse nome, que é um livro dele, né? Curiosidade, né? A curiosidade epistêmica que Paulo Freire fala, que não é uma curiosidade, é uma curiosidade livre, né? Mudar o mundo, cidadania, ler o mundo, Paulo Freire usa esse termo, contexto, tudo tem que estar dentro de um contexto para fazer sentido, diálogo e alfabetização de adultos, é o que traz aí a teoria de Paulo Freire para gente. Cai em prova de concurso, tá? Os 3 momentos da investigação. Então, quais são eles? Primeiro momento, a investigação temática, tô começando aqui pela direita, né? Segundo momento, a tematização. Investigação temática é uma coisa, quando você está procurando um tema, investigando, né? A tematização é outra, onde nós já temos o tema, né? E vamos tematizar, contextualizar. E o terceiro momento é a problematização, onde nós vamos pegar esse tema e problematizar, né? Verificar quais questões cabem a serem respondidas ou pelo menos sugestionadas, né, a esse problema. E aqui tem a primeira fase, que é o levantamento do universo vocabular dos grupos. Então, se eu chego num local, eu preciso saber qual é o universo vocabular desse grupo que eu estou tendo esse primeiro contato. Depois, a gente vai à fase das escolhas das palavras selecionadas do universo desse grupo. Então, dentro desse vocabulário, né, quais as palavras que eu vou utilizar para alfabetizar? Então, como ele do esquema dele, né, como ele se organizava, o planejamento. Terceira fase é a criação de situações existenciais típicas do grupo. Quarta fase, elaboração de fichas de roteiro. Então, fichas de roteiro tem muito a ver com Paulo Freire, que auxiliem os coordenadores de debate do seu trabalho. Quinta fase, elaboração de fichas com a decomposição das famílias fonéticas. Então, assim era a proposta de Paulo Freire para a alfabetização dos adultos, certo? Isso cai em concurso, inclusive em Nova Friburgo caiu uma questão, tá? Vamos lá, gente. Mais uma questão com relação à pedagogia proposta por Paulo Freire. Sempre na minha provinha eu marco assim, eu me organizo dessa forma, eu marco as palavras principais para eu não precisar ler 10 vezes, né? Eu preciso ganhar tempo. Toda hora que eu esquecer o que eu li, eu vou voltar no que eu marquei, que era o mais importante, eu ganho tempo assim. Analise as proposições a seguir e assinale a alternativa correta. Vamos lá. 1. Saber escrever e ler. Então, ele está falando aqui, saber escrever e ler. Só possuem sentido se tais atos refletirem uma melhor capacidade de ler o mundo. Está falando as nossas palavras-chave, né? E de reflexão crítica em relação ao contexto em que o ser humano vive. Sempre, gente, contexto do ambiente que o ser humano vive, da sociedade, tá? 2. A cidadania ativa só pode ser construída com a presença da educação, embora a educação não seja o único meio para tal construção. E 3. Freire propôs um trabalho educativo que buscava, além da mera formação acadêmica em que se ensinava a ler e escrever, mas uma perspectiva de consciência política em que a leitura do mundo precedia a leitura das letras e ou palavras, aquele esqueminha que a gente acabou de ler, né, de ver aí. Então, quais vocês acreditam que estejam corretas? Existe alguma errada? O que vocês acham aí em relação a Paulo Freire e a partir de tudo que a gente viu? Então, já vou dar a resposta para vocês. Todas as 3 estão corretas. 1, 2 e 3 estão corretas, ok? Então, é tudo isso mesmo. E lembra daquele esqueminha também que eu passei para vocês agora, que pode ser que caia, é bem comum, tá? Que cobrem nas provas. Vamos passar adiante, né? Saindo aí, a gente passou por Rogers, passou por Paulo Freire. Vamos aí para a educação montessoriana. Então, quando a gente fala de montessoriana, a gente está falando de Maria Montessori, né? Montessori é uma italiana e palavras que vão primeiro a nossa nuvem de palavras aqui. Itália, que foi da onde Montessori nasceu, né? Foi onde Montessori nasceu.
Construtivismo, a gente vê bastante essa palavra ligada a Montessori. Nova escola, né? Ela precedeu aí os movimentos da nova escola. Jardins de infância, criação de jardins de infância, mobiliário próprio para as crianças, anos iniciais, tudo próprio para cada etapa, para cada idade. Método montessoriano. Então, qual é o método montessoriano? A atividade, a individualidade, a liberdade de movimento. Ela que é a partir de Montessori que foi organizado aí as salas de educação foram organizadas as salas de educação infantil com mobiliário do tamanho das crianças, né? Onde as crianças poderiam ter aí acesso a esse mobiliário. Mão treinada, ela fala muito de mão treinada, né? Dos movimentos psicomotores, movimentos finos, coordenação motora ampla, né? Fina, reconhecimento das letras, atividades motoras, intelectuais e sociais, letras recortadas em madeira, o nosso material concreto, né? Com as letras, ideia de Montessori. Material para cada objetivo correspondente. Então, se para cada objetivo que eu tenho um material diferente e liberdade de movimento, tá? Então, isso tudo aqui é o que traz para a gente Montessori e ela é ligada ao construtivismo através das suas ideias. Aí a gente tem também o outro nome ao qual Montessori também se baseou, que foi Piaget. Né? Então, por esse motivo, como eu expliquei na aula anterior, alguns teóricos, né, podem estar relacionados aí ao construtivismo, ao cognitivismo, como acontece o pensamento, né, no caso de Vygotsky, né, o social. Então, a gente tem as características de cada um que muitas vezes vão embasar outras teorias, tá? Mas a gente tem que saber de quem foi a ideia principal. Então vamos lá, uma perguntinha sobre Montessori. Maria Montessori foi uma médica e educadora italiana. Desenvolveu as bases de sua teoria da educação, que possui como características centrais: a autonomia e heteronomia do aluno, inspirado na natureza, e seus fundamentos teóricos são um corpo de informações científicas sobre o desenvolvimento infantil. B. Individualidade, atividade e liberdade do aluno, com ênfase para o conceito de indivíduo como, simultaneamente, sujeito e objeto do ensino, defende uma concepção de educação que se estende além dos limites do acúmulo de informações. Você já deixa uma bolinha aqui do lado, porque tá muito legal, né? Essa resposta bonita. Eu brinco que tá uma resposta bonita, a gente espera para ver as outras. Autoridade e diretividade do professor. Opa, Montessori defendia que cada um tivesse a sua experiência. Tanto que a gente fala muito do método construtivista, né? Onde a criança aprende fazendo, né? Existe muita confusão aí que o construtivismo a criança aprende de qualquer jeito, né? Larga a criança lá com um pé de alface e ela vai entender tudo sobre as plantas. Não é isso, gente. A ideia não é essa. A gente vê que a ideia é maior. Agora, o que cada escola faz, cada educador faz com aquela ideia, aí já são outros 500, né? Vamos lá. Então, aqui na letra C, fala de autoridade e diretividade do professor e evolução mental da criança acompanha o crescimento biológico e pode ser identificada em fases definidas, cada uma mais adequada em determinados tipos de conteúdo e aprendizado. E D, diretividade e voz de comando. Qual vocês marcariam mediante aí as nossas palavras-chave? Muito bem, quem respondeu letra B. Ela fala de individualidade, ela fala de atividade, fala de liberdade, fala de indivíduo, fala que o indivíduo, ao mesmo tempo que ele é sujeito, ele é objeto do ensino. Ela defende uma educação que vai além da memorização de informações, do acúmulo de informações. Para ela aprender não é isso, né? Então, essa autoridade, diretividade do professor, Montessori já não compactua dessas ideias, né? Aí ela fala ali, a criança pode ser identificada em fases definidas, mas
ela até utiliza, né, algumas informações de Jean Piaget, fala das fases do desenvolvimento, o método montessoriano, ele acaba fazendo agrupamentos com crianças com idades diferentes, mas, né, a autoridade e diretividade do professor realmente não combinam, né? E aí tem a questão da estimulação também, né? Ela também concorda que o estímulo também auxilia no aprendizado. Tanto que os materiais, né, os métodos utilizados por ela visam esse desenvolvimento. E se não precisasse, ela não teria, né, criado tantas coisas, assim, dado tantas ideias para que o desenvolvimento da criança, do aprendizado da criança acontecesse, tá? Diretividade e voz de comando também não. Não é bem assim que acontece, né? As coisas são mais livres. Então, a resposta correta é a letra B. E a gente vai passar por um outro teórico, que é Johann Heinrich Pestalozzi. Pestalozzi, ele é muito conhecido, né? Ele escreveu aí os primeiros tratados sobre a criança da educação especial, ele olhou para essas crianças. Então, ele tem bastante coisa importante para trazer para a gente, né? Então, quais são aí os termos, as frases que a gente vai lembrar de Pestalozzi? Promotor da escola popular, gente, escola popular, tudo a ver com Pestalozzi. Afeto em sala de aula. Uso da lousa e do lápis, do mais simples para o mais complexo. Habilidades autônomas, naturais e inatas. Escola inspirada no ambiente familiar. Então, se você tiver na sua questão de concurso, a escola inspirada no ambiente familiar, uso da lousa e do lápis, afeto em sala de aula, do mais simples para o mais complexo, ou seja, uma progressão pedagógica. Professor jardineiro, ele cultiva o aprendizado, ele cultiva o querer aprender, ele cultiva a motivação dessas crianças, né? Então, o professor é comparado a um jardineiro quando se trata de Pestalozzi, ok? Vamos para uma questão sobre Pestalozzi. Acerca das teorias de Johann Heinrich Pestalozzi, analise as assertivas e assinale a resposta correta. Gente, cuidado quando vocês forem estudar por aí, porque eu já vi questões que o nome de Pestalozzi não era esse. Tá, então eu até achei estranho, eu falei, opa, peraí, que eu pesquiso muitas questões, né, por conta do curso, e eu descobri o nome de Pestalozzi sendo uma outra pessoa, tipo, misturaram, né, fizeram uma fusão de duas pessoas em uma só. Então vamos lá, o nome dele é Johann Heinrich Pestalozzi. Então, analise as assertivas e assinale a resposta correta. 1. Ele é um educador suíço, eu gosto de colocar nas minhas questões novas informações, né? Então, para o educador suíço, os sentimentos tinham o poder de despertar o processo de aprendizagem autônoma na criança. Será que Pestalozzi, que tem a ver ali com a afetividade? Acho que sim, né? 2. Pestalozzi afirmava que a função principal do ensino é levar as crianças a desenvolver suas habilidades naturais e inatas. Então, gente, ele fala sobre isso? Sim, realmente as crianças devem desenvolver suas habilidades naturais e inatas. 3. A escola idealizada por Pestalozzi deveria ser não só uma extensão do lar, mas inspirar-se no ambiente familiar, para oferecer uma atmosfera de segurança e afeto. Então, Pestalozzi traz essa atmosfera de segurança e afeto do ambiente familiar na escola, né? Vamos dar mais segurança para essas crianças? Então, quais são as opções? A. Somente 1 e 2 estão corretas? B. Somente 2 e 3? C. 1 e 3? D. Somente a 1 e E. Todas estão corretas. Qual que vocês marcariam? Acharam algum erro, gente? Todas estão corretas, tá? Então é tudo isso mesmo que Pestalozzi, da teoria dele, né? Teoria de Pestalozzi, que ele trazia para a gente, tá? Então a gente vai para mais um, que é Paulo Celestin Frenet. Gente, Frenet, ele não é tão cobrado assim nos concursos, mas é um nome importante. A gente vai ver ele amanhã no nosso aulão, né, presencial, ao vivo, presencial não, desculpa, ao vivo online, né, mas que nós estaremos juntos, né, síncrono. E a gente vai juntar todas essas abordagens, tá? Todas essas teorias e a gente vai fazer um quadro, resumo, onde vai ficar tudo bem claro. Mas se você não assistiu a aula anterior, vai lá, assiste a aula. No seu e-mail vai estar o link da aula passada,
né? Porque a partir do momento que ela sai da plataforma, a gente manda o link para vocês por e-mail, tá? Então vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem, ok? O material tá no e-mail de vocês, da aula de ontem, da aula de hoje. Dá uma olhadinha lá, vê se não foi pro spam, porque é um anexo. Vamos para Frenê, gente? Então vamos. Palavras-chave: aula passeio, texto livre, correção, livro da vida, plano de trabalho, autoavaliação, comunicação, expressão, afetividade, responsabilidade, senso corporativo e sociabilidade. Então, todas essas palavras remetem a Freinet, e Freinet defende a expressão, né? Então, a expressão criativa, a expressão livre. E ele traz essa correção, mas no sentido da criança saber onde errou e corrigir, né? De nada adianta você botar um errado lá de caneta vermelha para a criança e a criança não corrigir, vai ficar no mesmo, né? Errei, mas onde eu errei? Né? Então, a correção com o porquê do erro e como que eu vou corrigir esse erro, né? Então, é o livro da vida como um portfólio, tá? Onde as crianças anotariam, os alunos anotam aí seu aprendizado, o que é importante para ele, né? Um plano de trabalho, tem que haver um plano de trabalho. A autoavaliação também foi incentivada por Freinet. Cada um precisa se autoavaliar, porque ele cobra muito aqui, ó, a responsabilidade. E a responsabilidade vem de você também se avaliar, sua autoavaliação. E quanto que eu estou dando de mim para que eu possa aprender? Será que eu estou me dedicando? Né? Então, Freinet questiona tudo isso, tá? Vamos para uma questãozinha sobre Freinet. Freinet, né? Qual é uma característica distintiva da pedagogia de Freinet? Então, qual é uma característica que se distingue aí, que se destaca da pedagogia de Freinet? Então, a ênfase na aprendizagem por descoberta, o foco no ensino baseado em recompensas e punições. Isso aqui lembra o quê, gente? Lembra behaviorismo, né? Recompensa, punição, reforço positivo, reforço negativo, lembra, né, do behaviorismo. A valorização da expressão livre da experiência do aluno. Opa! A centralidade da zona de desenvolvimento proximal. Aqui já também tem um outro nome. Aqui eu vou botar o B de behaviorismo. Aqui, zona de desenvolvimento proximal, Vygotsky, né? E aí a gente fica entre a ênfase da aprendizagem por descoberta e a valorização da expressão livre da experiência do aluno. Qual vocês responderam? Muito bem, quem respondeu a valorização da expressão livre, a gente falou isso, né, nas nossas palavras-chave, e da experiência do aluno, né? Então, Freinet realmente e aqui a gente pode confundir na hora da prova, né? A característica distintiva. Distintiva seria marcante, que se sobressai, tá? Então, a valorização da expressão livre e da experiência do aluno, isso tudo é valorizado por Freinet. Vamos lá. Como campo de estudos e de práticas que se dedica à educação das crianças, considerando suas especificidades, seus direitos e suas potencialidades, a pedagogia da infância tem como um dos precursores Celestin Freinet, pedagogo francês, que criou um método baseado na observação científica das crianças. A gente vê aí, gente, a gente tem o suíço, tem o francês, tem o italiano, né? Então, é assim, o mundo inteiro tentando encontrar uma teoria adequada para a aprendizagem, como o aluno aprende, como a gente faz para a gente poder ajudar esse aluno, né? Então, vocês veem que é do mundo inteiro, né? Isso é do mundo inteiro. Isso é uma preocupação grande. E isso vai virando teoria, que vai sendo utilizado aqui, por exemplo, a pedagogia de Paulo Freire, gente, é utilizada na Irlanda, né? Então, existem outros países do mundo que abraçam a teoria de Paulo Freire, que é brasileiro, assim como o Brasil abraça teorias do mundo inteiro, né? Então, essas teorias vão se difundindo pelo mundo. Lógico que a gente pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali, né? A gente não vai falar, ó, aqui só a única teoria que eu utilizo é do Freinet, né? Não vai haver
dessa forma, a gente não vai ver dessa forma. Porém, todas as teorias são válidas em algum momento, em algum ponto, né? Então vamos lá. Letra A, ele fala que criou um método baseado na observação científica das crianças e na adaptação do ambiente às suas necessidades. B, produziu brinquedos e jogos que visavam desenvolver as habilidades físicas, cognitivas, afetivas e sociais das crianças. Gente, quem que produziu brinquedos e jogos que é super, né, que a gente acabou de falar aí? C, fundou um jardim de infância, o kindergarten. Quem foi? Pois considerava a criança como uma planta em formação, por isso o nome jardim, que precisa de cuidados e estímulos para crescer saudavelmente. E D, utilizou técnicas como a imprensa escolar, o jornal mural, a correspondência escolar, o livro da vida, opa, na nossa nuvem de palavras lá tinha o livro da vida, entre outras, para estimular a expressão oral e escrita das crianças. E aí, gente, qual a resposta que vocês vão colocar aí como correta? A, B, C ou D? Vamos lá? Letra D, gente, livro da vida, né? Aí tem outras palavras que não tinha lá. Imprensa escolar. Lembra que Frenet traz muita responsabilidade para o aluno, né? Ele valoriza muito a experiência e traz esses métodos. Frenet é cheio de método, ele é cheio de metodologias mesmo, né? Para valorizar o individual, valorizar o conhecimento de cada um e para manter, para estimular, né? Essa palavra aqui, estimular, é muito de Frenet, a expressão oral e escrita das crianças. Então ele quer que a criança fale, ele cria o jornal na escola, né? Ele cria a aula passeio, vamos conhecer, vamos juntos, né? Vamos experimentar. Então Frenet valoriza muito isso aí, né? Nosso pedagogo francês aí, Frenet. Bom, gente, então a gente chegou ao final da nossa segunda aula. Siga-nos nas redes sociais, né? Através, se você colocar Miller Connect lá no Facebook, no Instagram, nosso canal do YouTube. Então segue a gente que sempre tem novidades, sempre tem questão de concurso para resolver. E temos também o nosso curso de disciplinas didático-pedagógicas, que ele é completão, assim, no que tange a legislação, o que fala sobre as disciplinas aí específicas de orientação educacional, inspeção e supervisão. Então a gente tem bastante material, bastante da parte didático-pedagógica mesmo, do cargo de professor, de pedagogo, tá? Então tá bem completo o nosso curso. Amanhã a gente fala melhor nele. Então, estudem, leiam o material de vocês, imprimam o material de vocês. Assistam o vídeo anterior novamente, assistam esse vídeo, que eu tenho certeza que essa etapa já vai estar liberada para vocês focarem em outro assunto. Até amanhã, gente, às 19 horas. Não faltem. Tchau, tchau.